Tiago, capítulo 1, verso 27. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Pai, abençoa-nos, eu te peço em nome de Jesus. Clareia a nossa mente e entendimento. Ajuda-nos, Espírito Santo, a aquietar os nossos corações para recebermos a palavra, para digerirmos a palavra e para colocarmos a palavra em prática. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso, por isso eu oro crendo que já recebemos. Amém. Amém. A verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Seria ela o louvor, a adoração, a palavra e a pregação da palavra, a oração, o batismo, a ceia do Senhor? O que seria? Não. Estes citados são apenas os meios da graça, meios que Deus deixou para sermos abençoados através deles, para sermos edificados através deles e mantidos em contato com Ele, e também meios de sermos inseridos na comunidade chamada igreja. Estes citados são os meios da graça. A verdadeira religião também não é o ativismo. Fazer, promover, correr, encher o tempo, encher o nosso dia, o nosso final de semana, o nosso tempo com atividades relacionadas à religião, à igreja, o nosso próprio culto também não é isso. Mesmo que essas sejam práticas espirituais muitas vezes, ou ainda que pratiquemos ações e práticas como jejum e oração, eles não são a verdadeira religião. E antes de qualquer coisa, é bom lhes dizer que a verdadeira religião também inclui todas essas coisas que eu falei. Não deixe de praticá-las, mas elas não são a verdadeira religião. Não é só isso. Então eu começo dizendo em primeiro lugar de 3 hoje que a verdadeira religião envolve justiça social. Voltemos para Tiago, primeira parte do verso 27 da carta de Tiago, capítulo 1. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. A proposta de Tiago é que a verdadeira religião é pura, não é manchada e não é mentirosa. O crente em Jesus, que é filho de Deus e que é servo do Senhor Jesus, é também prático e direto, que não fica com rodeios, que vai e faz, que assume e cumpre. Tiago diz: esta é a verdadeira religião. O órfão e a viúva são tomados aqui como exemplos de desamparados, de necessitados e de pobres, mas é toda uma classe de gente que precisa de ajuda. Jesus disse, olha como é importante a causa do necessitado. Jesus disse que quem acolhe o outro, quem o ajuda e socorre, está na verdade fazendo para ele. É o que ele diz em Mateus 25:40. Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quem ajuda está ajudando o próprio Jesus.
Quem socorre está socorrendo o próprio Jesus. Olha, é tão importante a causa do necessitado, da viúva, do órfão, que os representam muito bem, que a palavra do Senhor em Jó mostra que Jó, quando se defendia diante da acusação dos seus amigos, de que ele estava assim porque estava em pecado, Jó revela que entende da prática da justiça social, entende da igualdade entre as pessoas, e que ele dava atenção aos indefesos e desamparados. Então isso é importante, porque é o que eu encontro em Jó no capítulo 31, versículos 16, 17, o 22 e o 23. Jó diz, enquanto se defendia, ele diz: se não atendi aos desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas. Ele está dizendo, então é melhor não ter o braço, não ter as mãos, não ter os membros, se eles não servirem para abençoar. Diz Jó. Por que Jó fazia isso? Pois eu tinha medo que Deus me destruísse. Por temor e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Ele interessava-se pela causa do pobre, da viúva, do órfão. Os salmos, o salmista, ao exortar o povo a confiar em Deus e exaltar a fidelidade de Deus, deixa claro o cuidado do Senhor Deus com a causa do órfão e da viúva. Olhem só, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Salmo 146 e o verso 9. É uma preocupação por toda a Bíblia Sagrada, podemos dizer, com os desamparados. É uma preocupação das Escrituras em relatar, para que chegasse ao nosso conhecimento: Deus se preocupa com o pobre, Deus se preocupa com o que nada tem, Deus se preocupa com o desamparado, e escolheu órfãos e viúvas para representá-los. Deus, ao denunciar os pecados do seu povo, o seu povo que queria agradar a Deus através de uma religiosidade vazia, Deus indica que a volta a Ele também incluía justiça social. Ouçam as palavras do Senhor ao seu próprio povo: parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías 1, versos 16 e 17. O povo dizia: eu amo o Senhor, mas no seu íntimo prejudicavam as pessoas, tomavam a terra das viúvas, prejudicavam os órfãos e os abandonavam. Deus diz: parem com isso, cessem de fazer maldade, porque para o Senhor o necessitado tem um lugar especial no coração do Pai. Por isso, a verdadeira religião envolve justiça social, e isso deve nos direcionar na nossa prática de fé, na nossa espiritualidade, no nosso ser igreja. Justiça social. Quando distribuímos uma cesta básica, estamos fazendo justiça social. Essa é uma das coisas. E assim vai. Segundo, a verdadeira religião aborrece o mundo. O final do verso 27 de Tiago, capítulo 1, diz: e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago iniciou dizendo: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Tem um "e" aí nessa última parte.
E esse "e" indica que essa parte vem junto com a anterior. Esse "e" significa também. Faça aquilo, mas faça isso também. Olhe para a necessidade do órfão e da viúva, socorra o órfão e a viúva, e não se deixe corromper pelo mundo. Faça as duas coisas. Não adianta fazer uma e deixar a outra. É isso que Tiago está dizendo. Não se manchem, diz a Nova Tradução na linguagem de hoje. Não se manchem com as coisas más deste mundo. O crente não segue o mesmo caminho da humanidade, que é rebelde contra Deus, não segue o afastamento da humanidade em relação ao Senhor. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira carta, em 1 João 2,15, diz: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Na versão Almeida diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem não tem o amor de Deus, não é dele. Simples assim. Quem não tem o amor de Deus nunca se converteu a Ele por intermédio de Jesus. Por isso João diz: cuidado com esse amor pelo mundo. Não amem o mundo e nem as coisas do mundo. É importante isso ou não é? É demais. Flertar com o mundo, namorar o mundo é perigoso demais e aponta a verdadeira intenção do nosso coração, a verdadeira motivação que mora aqui dentro. Ouça o que Tiago diz. Tiago é rígido quando fala sobre esse olhar para o mundo. Conforme a sua carta, Tiago 4 e o verso 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. É sério isso, não é, irmãos? É muito sério demais. Não namore o mundo. Sabem o que eu comparo isso? A um filho que cresceu dentro de um lar, seus pais o trataram conforme suas condições, cuidaram dele, lhe deram o amor na proporção que podiam, e esse filho vive a vida inteira dizendo: eu queria mesmo era ser filho de fulano de tal, eu queria mesmo era ter nascido na família tal, porque lá sim, lá eles têm do bom e do melhor, lá eles são amados. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Parem de flertar com o mundo. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E inimigos de Deus são aqueles que nunca tiveram o Senhor no coração. São aqueles que nunca se converteram a Ele. É importante isso ou não é? Sim, o cristão deve rejeitar os padrões deste mundo. E esses padrões aparecem no falar. O jeito que o mundo fala não é sadio. Esses padrões aparecem no pensar, no campo das ideias, nas ideologias. Esse padrão aparece no relacionar-se. O jeito que o mundo se relaciona não serve para o crente, porque o mundo é cada um pisando o outro. Até encontramos pessoas boas, não há dúvida quanto a isso, mas a lei no mundo é viver, ganhar, conquistar, vencer. Você nasceu para vencer, você é um vencedor e você vai conquistar, custe o que custar. Esse é o ensino que se dá por aí. O Senhor Jesus diz que quem quer ser o maior, comece servindo, comece a ser o menor. É por isso que Jesus foi odiado, irmãos, porque Ele põe o sistema de ponta cabeça, Ele põe tudo de ponta cabeça. Então
O padrão do mundo não nos serve. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós precisamos de transformação da nossa mente. Não é verdade? Romanos 12 e o verso 2. Precisamos ser transformados através da renovação da mente. Como é que é isso? Não é num estalar de dedos. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, dia após dia. É isso que nós chamamos de processo. Não tenha medo, não desanime se ao teu ver, aos teus olhos, parece que muita coisa não está acontecendo. É processo, tá? É processo. Vocês estão crescendo na graça e na misericórdia do Senhor. A obediência nos protege de voltar aos tempos de ignorância. É isso que nos ensina o apóstolo Pedro. Hoje nós estamos olhando vários textos. Obedecer a Deus nos protege de voltar a sermos quem éramos. Pedro diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 de Pedro capítulo 1 e o verso 14. Sejam santos, portanto, é o mandamento. Sejam santos, portanto, é a ordem. Quer dizer, separem-se no modo de agir, separem-se no modo de pensar desse mundo. Não confundam as coisas. Ser santo não é nunca estar no meio dos nossos parentes que não creem. Ser santo não é não sair mais à rua, porque vai ter que acontecer isso. Teríamos que ficar enclausurados. Ser santo é não compactuar com a maneira de pensar, é não compactuar com a maneira de agir, é separar-se desde o falar até o pensar, até o agir. A chamada da Escritura, e também ficamos sabendo através do apóstolo Pedro, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. A chamada é: separem-se, sejam santos, porque é isso que Deus ordena. Sabem, irmãos, não se encantem com as ofertas recebidas deste mundo, nos nossos negócios, nas nossas tratativas, na vida do dia a dia. Não se encantem com as ofertas recebidas deste mundo. Olhem para a vida de José enquanto estava no Egito. Olhem para o que aconteceu com ele e de como Deus o honrou, preparando o caminho para os seus irmãos. Olhemos para a vida do Senhor Jesus. Não se encantem com as ofertas. Olha aqui, olha aqui. Satanás, inclusive citando as Escrituras, tentou o Senhor Jesus e lhe ofertou, lhe fez ofertas. Cuidado com as ofertas. Jesus também recebeu ofertas. Num dado momento, Satanás disse ao Senhor: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Diante da oferta, que parece tentadora, né? E era a tentação de Cristo. Diante da oferta, o Senhor respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Depois disso, depois desta vitória do Senhor diante das ofertas, a bênção veio, a bênção da provisão. A Bíblia diz que então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Rejeite as ofertas, Deus continua provendo, amém? Rejeite as ofertas, Deus continua salvando, continua curando, continua amparando. Rejeitem as ofertas. Anjos de Deus vieram e o serviram. Mateus capítulo 4, versos 9 até o verso 11, são muito pertinentes nesse sentido de rejeitar as ofertas do diabo, porque muito embora sejam pessoas às vezes
não elas, mas o próprio Satanás as está talvez usando para tentar-lhe em muitas e diversas situações. Tiago fala assim a respeito disso. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4 e o verso 7. Foi isso que o Senhor Jesus fez, é isso que nós vamos fazer. Portanto, em segundo está aí, a verdadeira religião ama o mundo? Não. A verdadeira religião aborrece o mundo. E por último, a verdadeira religião é ação. A verdadeira religião é ação. O verdadeiro cristianismo é aquele que resulta em ação. Ele não fica na passividade, esperando as coisas acontecer, esperando a bênção, ou se esquivando, tirando o corpo fora para não fazer nada. Muitas vezes até ouvimos, conte comigo, mas a pessoa nunca aparece. Isso não é cristianismo. Fazer a vontade de Deus pode nos desentocar, pode nos arrancar do lugar comum, nos sacar da zona de conforto. Fazer a vontade de Deus pode nos tirar do lugar onde é fácil adorar, onde olhamos uns para os outros e dizemos: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Fazer a vontade de Deus pode nos tirar desse lugar confortável e nos plantar nos valados, e nos plantar nos lugares marginais, onde você de repente gasta tempo, gasta a voz, e as pessoas dizem: chega de conversa, para com isso. Nos tira da nossa zona de conforto. Fazer a vontade de Deus tira-nos do lugar cômodo. O verdadeiro evangelho, portanto, nos propõe confronto. O verdadeiro evangelho nos confronta. Por muitas vezes eu paro olhando para as palavras de Jesus que estão em Mateus 10:34. Eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Meu Deus! Mas Isaías não disse em Isaías 9:6 que ele é o príncipe da paz? Ele diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque eles queriam um Messias dominador, que desse um tapa, um soco na mesa e colocasse Roma para fora. Eu não vim trazer paz desse jeito, não. Eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz nos seus relacionamentos, porque haverá espada dentro da sua própria casa. Quando você declara o seu amor pelo Senhor, você poderá ser odiado pelos seus. E Jesus usa as palavras do profeta Miqueias, quando diz: os inimigos do homem serão os da própria casa. Aplicava-se muito naquele tempo, porque um judeu, vendo que alguém da sua casa se converteu, era obrigado a delatar. E muitas vezes no nosso século, no nosso tempo, vivemos isso em nossa família. As pessoas se convertiam e passavam a ser odiados, porque estavam falando de bem, porque estavam falando de uma mensagem boa, e as pessoas se perguntavam: mas o que é que eu fiz de errado? Eu só quero que ele também experimente essa bênção, eu só quero que ela também experimente ter esperança para o futuro. O que é que eu fiz de errado? É simples. Os olhos do mundo estão cegos, os olhos do mundo estão tampados, e Paulo diz que existem coisas que só quem é espiritual compreende. As coisas do Espírito, só quem tem o Espírito compreende. Deixa eu lhes dizer esta noite: mudem em alguns aspectos as suas orações. Muitas vezes nós precisamos orar: Senhor, derruba, arranca as escamas dos olhos do meu parente,
arranca as escamas dos olhos do meu amigo, da minha amiga, do meu cliente, da minha cliente, porque senão eles não verão a glória de Deus, não verão o mundo de oportunidades maravilhosas que tem pela frente. Cristianismo é confronto, ele nos confronta, ele te confronta, moça, te confronta, moço, porque ser santo não é fácil. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você está na escola, mas não é da escola. Você está. Estar é temporário, não é ser. Você não é a escola, você não é a faculdade. Você está lá. E quando está lá, você já vai ver o que você precisa ser. É fora da igreja que as coisas acontecem. Lá fora é o lugar de anúncio, é o lugar do socorro, é lá fora que isso precisa acontecer. E é lá que estão os necessitados, é lá que estão os desamparados. O evangelho prático, que é essa proposta, isso aqui é evangelho prático. O evangelho prático requer envolver-se, acolher e também testemunhar. Não é ficar só no anúncio, mas é dar um passo além, é fazer, é ação. Isso é evangelho prático. Escutem, olhem para Jesus. Você verá Jesus testemunhando, você verá Jesus pregando. Inclusive ele pregava bons sermões, mas parece que a sua especialidade era a prática, era a ação. Parece que era assim. Por onde ia, Jesus gerava vida, todos saíam transformados dos encontros com ele. Por onde ia, Jesus perdoava, ele curava, ele amava as pessoas, ele se movia de íntima compaixão diante de situações tristes. Ele amava, acolhia, tocava as pessoas e às vezes ele mandava uma palavra que seja feita conforme a tua fé. Ele mandava palavra. Esse era o evangelho que Jesus fazia e praticava. O evangelho de Jesus se dá nos becos, se dá na periferia. Você não verá Jesus na corte, exceto quando ele foi para ser julgado. O evangelho de Jesus se dá à beira de um poço, pleno meio-dia, a hora mais quente do dia. O evangelho de Jesus se dá do lado de fora de uma aldeia. Ele tira o surdo-mudo para fora da aldeia, tira do meio da multidão e cuida dele e trata dele. O evangelho do Senhor Jesus se dá por onde quer que ele fosse, à beira de um poço, ao lado de um tanque chamado Betesda. O evangelho de Jesus se dá onde estavam os que ninguém queria. Lá na cidade tem festa, no templo tem festa, está acontecendo a Páscoa, mas ele vai para o tanque de Betesda. Ele vai para lá onde tinha um homem que há 38 anos estava esperando a sua cura. O evangelho de Jesus vai na contramão do auê, do movimento, do barulho. O evangelho de Jesus é prático. Aprendamos com o Senhor Jesus, aprendamos com ele. E sim, Jesus também pregava. Certa vez, depois que os discípulos o encontraram, depois de horas de oração, eles o encontram e ele diz assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, diz ele, pois foi para isso que eu vim. E aí a Bíblia diz que então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas. Ele pregava também, mas também agia, expulsando os demônios, conforme Marcos relata em Marcos 1, 38 e 39. É claro, irmãos, que os parentes podem ajudar essas pessoas, não podem? Podem. A sociedade pode ajudar e até ajuda, sim, podem. O governo pode fazer, pode preparar planos para ajudar pessoas, sim, todos podem fazer alguma coisa. Mas e se? E se os parentes forem negligentes? E se a sociedade não se importar com essas pessoas? E se o governo for injusto? É para isso que existe a igreja, compreenderam? É para isso que existe a igreja.
Por isso tem a igreja na terra, porque igreja, como que é? Igreja é sal, igreja é luz. Sejam sal, viu? E sejam luz. Você tem o exemplo do Senhor Jesus. Cabe uma pergunta, algumas perguntas. Será que não devem fazer nada aqueles que foram resgatados das trevas, como nós? Será que aqueles que descobriram o valioso tesouro não devem fazer nada? Será que aqueles que um dia, olhe bem, será que aqueles que um dia foram a 100ª ovelha não precisam fazer nada, não devem fazer nada? Quem aqui um dia foi a ovelha número 100 e que, se não fosse o pastor amado sair e passar por valados e gastar tempo e deixar as 99 até te encontrar, você não estava aqui hoje? Quem aqui não foi a 100ª ovelha, que, se não fosse o pastor amado, através da vida daquela mulher, daquele homem que chega até a tua casa, chega até o teu leito de enfermidade, chega até o teu local de trabalho e diz: Jesus te ama e Ele quer te salvar. Há uma esperança para ti, há uma esperança para a tua casa. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. 100ª ovelha, você, ovelha número 100, será que hoje, será que agora, nós que fomos a número 100, não deveríamos fazer nada? Será que aqueles que, como o pródigo, um dia na sua vida não tinham mais nada, não tiveram outra oportunidade a não ser tratar de porcos, chegaram ao fundo do poço? Será que aqueles que, assim como o pródigo, viram-se abandonados à própria sorte e de repente foram acolhidos pelo Pai amoroso, será que estes que um dia foram como o pródigo não deveriam fazer nada? Será? Guardemos só para nós o presente? Será que é isso que devemos fazer? Será que vamos guardar só para nós a esperança que faz toda a diferença na vida do homem e da mulher? Não, amada igreja, não, queridos jovens, não. Devemos agir como o pastor que encontrou a ovelha perdida, pôs nos ombros e veio com ela. Devemos agir como a mulher que tinha perdido a moeda, varreu diligentemente a casa e a achou. Devemos fazer como o pai do pródigo que volta e que foi achado. Convidemos os outros, chame os vizinhos, chame os amigos, alegremos-nos, façamos festa e anunciemos este evangelho precioso enquanto é tempo. Façamos isso, façamos festa, porque o reino de Deus já está implantado, já está acontecendo e o Senhor continua esperando. Evangelho e ação, fé e ação, espiritualidade e ação. O Evangelho é prática, o Evangelho é prático e, portanto, a verdadeira religião é ação. Vamos concluir, queridos, para a glória de Deus. A verdadeira religião, como visto, envolve cuidado das pessoas e também santidade. Lembram que tem um E? Cuida, atenta para órfão e viúva e não se deixa corromper pelo mundo. É essa religião limpa e sem manchas que o nosso Deus aceita. Qualquer outra coisa é teatro diante de Deus. Foi isso que ele disse quando lemos aqui o livro do profeta Isaías. Uma espiritualidade ativa, é isso que Deus quer, que não se conforma, mas que age. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta de Tiago. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós as fazemos porque já somos salvos. Isso é importante. Nós somos salvos de verdade pela graça de Deus, por meio da fé. Não é mérito, não é por merecimento, não é por nada de bom que haja em nós, é dom de Deus.
Deus, é presente de Deus, para que ninguém bata no peito e diga: fui eu que comprei a minha salvação, fui eu que providenciei, foi o meu dinheiro, foi a minha inteligência. Não, é graça, somente pela graça, conforme Efésios 2, 8 e 9. É porque nós cremos que nós nos envolvemos e nós abençoamos, porque do contrário, igreja, é bom lembrar das palavras do próprio Tiago: a fé sem obras é morta, a fé sem as obras está morta. Tiago 2, 26. E finalmente, eis aqui a sua igreja, muito trabalho para ser feito, muita coisa para fazer, muita coisa para levar adiante. Apresentem-se, viu? Como a maioria de vocês já fizeram. E aqui eu estou gravando para que outros ouçam e façam da mesma forma. Tem muito para fazer. Apresentem-se para o trabalho. Eis aí a nossa cidade com tantos desafios, grandes desafios e grandes necessidades. Mas sabem, quando eu vejo grandes desafios, eu vejo grandes oportunidades para Deus trabalhar. Não tenha medo dos desafios, enxergue neles grandes oportunidades. Em nossa cidade é assim: tanta gente precisando de conforto, tanta gente desnorteada, quanta gente afundada no vício na nossa cidade, quanta coisa, gente sem esperança, gente como os jovens, tantos jovens na nossa cidade que estão vivendo como se não existisse amanhã. Vivem o hoje e o amanhã, quem se importa? Jovens que inclusive frequentam a igreja, que estão vivendo como se não existisse amanhã, como se o Senhor Jesus nunca mais fosse voltar, como se a palavra dele ficasse no vazio, perdida. Desafios grandes dentro da nossa igreja, dentro das igrejas e na nossa cidade. Quanta coisa, quanta coisa. O que o amanhã lhes trará? O que o amanhã trará para essas pessoas, para esses moços, para esta cidade? Que tal colocarmos em prática uma fé viva? Que tal colocarmos em prática uma fé que age? Que tal? Aceitam o desafio? Aceitam a proposta? Que Deus os abençoe. Amém, amém. Fique de pé, por favor. Aleluia. Não tem muito o que falar, né? Eu só posso dizer assim: Deus já te deu graça. É só fazer. Pai querido, o Senhor sabe que nós precisamos aplicar essas palavras no nosso coração. Tantos desafios, meu Deus, tantas coisas pela frente, e a igreja hoje está aprendendo que a fé precisa se traduzir em ação, que a fé precisa se traduzir em prática, de que a verdadeira religião não fica só no discurso, mas que a verdadeira religião socorre, abraça, acolhe, importa-se e não se deixa corromper pelo sistema, pelo mundo e pelos seus valores. Oh meu Deus, estende a tua mão sobre nós, estende o teu favor sobre nós, capacita-nos, Pai. Ah, sim, Senhor, esta é uma mensagem desafiadora, é uma palavra que nos desafia a nos posicionar, e o nosso corpo não gosta desta palavra, e a nossa alma, muitas vezes, o nosso intelecto, representado na alma, rejeita muitas vezes essa palavra. Quebra esta barreira agora, Pai, quebra esta barreira agora, Senhor, quebra, Senhor, para que o nosso espírito se sinta livre, livre para ser o que o Senhor planejou para sermos, livres para trabalhar como o Senhor requer que se trabalhe, livres para te amar acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quebra paradigmas, quebra modelos, quebra, Senhor, a maneira como nós mesmos plantamos a nossa fé, que não é o que o Senhor quer. Quebra, Senhor, tudo que não vem de Ti,
mente, quebra, Deus, quebra, Senhor, vai tocando no coração, vai tocando na vida, vai desestruturando, desestrutura e reconstrói, Senhor, em nome de Jesus, faz de novo, faz novas mulheres, novos homens, novos crentes, novos jovens, ó Deus, gente interessada no reino, gente interessada em gente interessada em pessoas. Faz de novo, Senhor, que nós não fiquemos só no canto, que nós não fiquemos só na adoração, mas coloquemos isso em prática, coloquemos isso em ação, em nome de Jesus, incomoda esta igreja, incomoda este povo, vai de encontro àqueles que hoje não vieram aqui, aqueles que hoje não estão aqui, seja qual for o motivo, Senhor, move com estes homens, move com estas mulheres, em nome de Jesus. Oh, inquieta, Senhor, homens e mulheres, inquieta, Senhor, estes crentes no Senhor, essa gente que o Senhor já salvou, essa gente que já teve um encontro contigo e anda, Senhor, de braços cruzados, parados, olhando, espreitando e esperando para ver no que vai dar. Move agora, em nome de Jesus, esta é a verdadeira religião, esta é a verdadeira fé, a fé que faz, a fé que age para o louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço nesta noite, oh Deus, desce sobre este lugar uma unção de renovo, renova em nós o compromisso, renova em nós a dedicação, renova em nós, ó Deus, o cultuar, o congregar, renova em nós o fazer, o agir, o trabalhar, renova o nosso espírito, dá-nos, ó Deus, pés fortes como da corça, para saltar, para pular muralhas, para vencer barreiras, renova em nós, ó Deus, capacita a tua igreja, dá-nos estratégias, dá-nos direcionamento para entrar nessa cidade, em lugares que nunca foram, para entrar nessa cidade e pescar, e trabalhar, e agir, e acolher, e trazer muitos frutos para o teu reino, muitas almas para o teu reino, em nome de Jesus, faz assim, Pai Celestial, eu te darei, junto com a tua igreja, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, aleluia, amém, amém, amém.